Segundo a teoria da tectónica de placas, a superfície da Terra está dividida numa série de placas rígidas e relativamente pouco espessas, que ao movimentarem-se provocam atrito entre si e nas suas margens. Ou seja, nos seus limites, destas placas apresentam grande atividade geológica, sendo locais privilegiados para a ocorrência de sismos e de fenómenos vulcânicos, bem como zonas onde pode ocorrer a formação de montanhas. Segundo este modelo, a litosfera oceânica é gerada ao nível das dorsais médio-oceânicas, registando os materiais constituintes desta zona do globo, o campo magnético existente na altura. Ao ser criada a nova litosfera, esta é arrastada lateralmente a partir dos rifts. Esta camada, ao arrefecer, vai aumentar a sua densidade e espessura, acabando mais tarde por ser reabsorvida para o interior da Terra ao nível das zonas de subducção. A teoria da deriva dos continentes de Wegener não conseguiu prevalecer sobre as teorias da altura. O permanentismo e o contracionismo explicavam ainda satisfatoriamente os fenómenos geológicos que eram observados, e as ideias mobilistas não conseguiam explicar de forma plausível o mecanismo responsável pelo movimento dos continentes que diziam existir. Até ao início do século XX, o conhecimento dos domínios oceânicos era muito reduzido, prevalecendo a ideia de que essas regiões eram relativamente lisas. Mas após a Segunda Guerra Mundial, a investigação dos oceanos continuou, com a aplicação de novos métodos e técnicas de estudo dessas regiões. Entre as várias tecnologias utilizadas no estudo da morfologia dos fundos oceânicos, podem salientar-se a utilização de sonares. Este dispositivo veio permitir cartografar o domínio oceânico, praticamente desconhecido até então. Deste modo, a partir de 1960, a exploração oceânica tem uma enorme expansão. Dados obtidos a partir de estudos oceanográficos conduzidos por muitos países levaram à descoberta de uma cadeia montanhosa submarina, em zigue-zague,
entre os continentes com mais de 65 mil km de extensão, com uma largura variável, sendo em média de 1000 km e uma altura média aproximada dos 4500 metros acima da crosta oceânica, sendo tal estrutura designada por dorsal oceânica. A dorsal oceânica é, portanto, a característica topográfica mais proeminente da superfície do nosso planeta. Todo este estudo cartográfico dos diferentes fundos oceânicos levou à elaboração de mapas topográficos destas regiões, permitindo revelar os principais relevos submarinos. No início do século XX, cientistas como Bernard Brunsch, em França, e Motonori Motoyama, no Japão, estudiosos no campo magnético terrestre, reconheceram a existência de rochas pertencentes a dois grandes grupos, tendo em conta o seu paleomagnetismo. Nesta altura já se sabia que o basalto, como rocha magnética, possuía na sua constituição um mineral fortemente magnético, a magnetite, e, sendo esta rocha um dos constituintes principais da crosta terrestre, era possível realizar leituras relativamente ao paleomagnetismo registado nas rochas dos fundos oceânicos. Desta forma, foi possível identificar um grupo de rochas dos fundos oceânicos que apresentavam polaridade normal, uma vez que os minerais magnéticos da rocha tinham uma magnetização normal, isto é, uma direção de magnetização semelhante à do campo magnético atual da Terra. O outro grupo apresentava uma polaridade inversa, indicando o alinhamento oposto ao que seria produzido pelo campo magnético atual da Terra. A análise deste tipo de evidências levou a admitir que, periodicamente, ao longo do tempo geológico, ocorriam inversões de polaridade, ou seja, uma direção de magnetização oposta à que atualmente é induzida pelo campo magnético terrestre. Os dados resultantes do estudo do paleomagnetismo e as observações realizadas com o apoio da investigação efetuada nos fundos oceânicos através de navios especializados como o Glomar Challenger e mais recentemente com o Joint Resolution, têm permitido aos geólogos um conhecimento cada vez maior da dinâmica interna do nosso planeta. Estes dados foram muito importantes, pois permitiram convencer a maioria da comunidade científica, nomeadamente os geofísicos, que a mobilidade do continente é um facto incontestável. A hipótese da expansão dos fundos oceânicos foi suportada por diversas linhas de evidência. Perto da crista do dorsal, as rochas são muito novas e tornam-se progressivamente mais velhas, à medida que se encontram mais afastadas dessa zona. As rochas mais recentes, junto à crista, apresentam polaridade normal, isto é, de acordo com o campo magnético atual. Os blocos rochosos dispostos paralelamente e de forma simétrica em relação à crista da dorsal alternam na polaridade magnética, sugerindo que o campo magnético da Terra inverte periodicamente a polaridade ao longo do tempo geológico. Com a explicação das anomalias magnéticas detectadas ao longo da dorsal médio-atlântica, a hipótese da expansão dos fundos oceânicos ganhou rapidamente adeptos e representou um outro avanço principal no desenvolvimento da teoria da tectónica de placas.